portas que caboclo vai chegar. Ogum, abre as portas que caboclo vai chegar. Vai chegar do Maitá, vai chegar do Jurema, vai chegar do Iacutá, de Inaiá e Tembetá. Ogum, abre as portas que caboclo vai chegar. Ogum, abre as portas E caboclo vai chegar. vai chegar. Do Maitá, Vai chegar. do Jurema, Vai chegar. do Iacutá, de Inaiá e Tembetá. Ogum, abre as portas que caboclo vai chegar. Ogum, abre as portas que caboclo vai chegar. Vai chegar do Maitá, vai chegar do Jurema, vai chegar do Iacutá, de Inaiá e Tembetá. Aranahangara Shahum, com 7 astros supremos curadores do mundo, nos abençoe hoje e sempre. Boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso diálogo semanal, dentro dos estudos proposto, que é a gente avançar aí no entendimento daquilo que a gente chama de doutrina sagrada de Umbanda. E hoje eu tenho um assunto muito simples, baseado numa pergunta que eu recebi, que eu queria compartilhar com vocês. Alguém me perguntava, Alexandre, o que é ser umbandista? E dei essa pausa propositadamente. O que é ser umbandista? Ser umbandista é estar em consonância com o sagrado. É entender que nós precisamos, num aspecto de unidade, vivermos a espiritualidade. Existe um método para isso? Existe. A metodologia que nós adotamos é o tríplice caminho. Mas tem por trás um corpo doutrinário, que a gente chama de epistemologia, um corpo de conhecimento, nome difícil, Epistemologia, uma construção de um conhecimento. E esse conhecimento a gente está aqui dialogando a respeito dele. Mas existe um fator fundamental dentro dessa proposta, e resposta que eu dei, de ser umbandista, que é o aspecto ético. E aí é interessante que você saiba o que é ética para nós, como praticantes da Umbanda. Não é a ciência da moral como defende o direito. Não é. Ética para nós é o aspecto da interdependência. E aí eu costumo usar um exemplo muito simples, que enfatiza bem o que eu estou acabando aqui de dizer a vocês. Então, ética para nós é interdependência, é entender que nós não podemos viver exclusivamente na individualidade. E para ampliar esse entendimento, é como eu estivesse dizendo para você, nós dependemos do outro. E o exemplo que eu dou é o botão da minha camisa. Até esse botão que vocês estão vendo aqui, por mais simples que ele seja, alguém teve que fazê-lo para que ele pudesse estar aqui. Agora vocês imaginam o alimento que chega na mesa de vocês, a roupa que vocês compram, o dinheiro que chega no bolso de vocês, a possibilidade de emprego criado pelos empregadores diversos. Compreendem o que eu estou dizendo? Os instrutores ao longo do caminho, desde quando vocês entraram lá no... Antigamente era primário, não sei se fala mais. Então nós vivemos o aspecto ético nessa consciência de interdependência, ou seja, nós dependemos um do outro, querendo ou não. E se você pegar, por exemplo, o próprio lar, como objeto de observação, a água você paga por ela, a luz você paga por ela, o alimento você paga por ela, às vezes o IPTU da própria casa você paga por ela. Perceberam o que eu estou dizendo? Nós somos interdependentes. Enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai progredir socialmente. Lembra lá do pentagrama que eu falo? A gente vive hoje um poder econômico que esmaga o político. Um político que esmaga o social que se curva para o cultural.
e um cultural que está longe do espiritual. Então, quer dizer, a gente faz esse caminho aqui. Qual que é a proposta? Inverter. Um espiritual que possa dialogar com o cultural, que incida sobre o social, para que a gente possa ter políticas econômicas baseado numa segurança mínima para todos. Essa é a proposta. A gente vive um caminho diverso. Ou seja, quem tem dinheiro e quem está na política, comanda. O resto fica à mercê de um sistema. Então, qual que seria a nossa liberdade, se não essa proposta pela Umbanda? A gente se reconhecer como espíritos, que não fica encarcerado na forma, até porque a reencarnação ela é passageira, e entender que, como centelhas divinas, nós temos capacidade de alçar voo, né, como ensina um dos mentores do AUEA. Com as duas asas a gente pode ir longe. E que asas são essas? As asas da sabedoria e do amor. A gente pode chegar onde a gente precisar chegar. Mas para isso acontecer, precisamos nos libertar. E de uma forma mais efetiva, nos libertar é não ficar preso às questões materiais. E esse é o maior erro que a gente comete. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa abrir mão do mínimo de conforto, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter o necessário. Mas o excesso já começa a nos atrapalhar o processo evolutivo. E eu vou dar um exemplo meu. Há mais de 30 anos atrás, não sei nem se esse seria o exemplo mais adequado, né, à nossa fala. Mas eu lembro que há mais de 20 anos atrás, 30 especificamente, até porque eu já estou há 25 ao comando dessa casa, e eu tinha feito um pré-acordo com os mentores que me assistem. E eu falei que eu não podia dar consistência ao que eles estavam me pedindo sem o mínimo de respaldo financeiro. E na época eu trabalhava, quem conhece a minha história lembra, eu trabalhava de jardineiro. Por mais que eu me esforçava todos os finais de semana, era no máximo 2 salários mínimos contadinho que pagavam mal as contas. E aí eu fiz essa proposta, falei, se vocês me ajudarem, eu consigo contribuir mais. E aí surgiu, né, uma primeira oportunidade que foi estudar. Eu saí da área agronômica e fui para a área do direito. Tive que começar tudo de novo, com mais de 40 anos. E foi um momento difícil, né? Porque meus filhos quase que nasceram um encadeado em cima do outro. Então vocês imaginam dormir 4 horas, às vezes por noite, e os meninos chorando durante a noite. Aquele período difícil, né? Que acho que todos os pais já passaram. E eu tive que conciliar isso e ainda tocar o terreno. E foi um momento muito difícil para o AUEA, porque a gente não tinha, por exemplo, esse espaço que a gente tem hoje. E aí, numa dessas minhas conversas, né, espirituais, o primeiro a me abordar foi o Pai Benedito, né, que é o preto velho que misericordiosamente me assiste. Eu falei, meu pai, se o senhor me der um mínimo de condição, eu consigo contribuir mais. Então o que você quer, meu filho? Eu quero um teto para me esconder, quero um carrinho, nem que seja velho, para me fazer minhas macumbas no meio do mato na hora que eu precisar, e pelo menos o mínimo garantidor econômico. Ele virou para mim, você vai conseguir tudo isso. Continua no seu caminho. E assim foi. Estudei, fiz o curso, a graduação de Direito, me surgiu a oportunidade no tribunal hoje, graças, né, à colocação profissional que eu tenho, sou um assessor judiciário. Então meu salário não é ruim. Mas eu tenho a minha casinha, eu moro no fundo do terreiro, estou perto do que eu gosto de fazer, e tenho o meu carrinho para me deslocar onde eu quero. Se vocês me perguntarem assim, qual a outra pretensão que você tem? Nenhuma. Tenho a família montada, tenho um teto para esconder, tenho o carrinho que eu falei que eu queria para me deslocar para onde eu quisesse, e tenho um salário que me mantém todo mês. O que mais que eu quero? Percebe o que eu estou dizendo? A gente não precisa de muito. A gente precisa do necessário. E a espiritualidade não está desatento às nossas necessidades imediatas. E a gente precisa entender, e eu encerro aqui, porque já estamos estendendo muito. Quando a gente fala de necessidade, a gente precisa distinguir 2 coisas. Guardem isso, para vocês nunca esquecerem. 2 coisas. Existe uma necessidade imediata, que é aquela que não pode faltar.
Essa necessidade imediata é aquela que vai suprir sua necessidade, às vezes, mais essencial. Então, por exemplo, um emprego, acho que todo mundo tem que ter um emprego, uma colocação social para ganhar lá o seu pão de cada dia. Então, é um aspecto necessário e, às vezes, até existencial. Mas a gente não pode descuidar da nossa necessidade estrutural. Existe um conceito no campo espiritual que diz que os mentores nos atendem de acordo com as nossas necessidades mais importantes. E aí a gente ainda não sabe distinguir o que é a caridade emergencial do que é a caridade estrutural. A caridade emergencial, para ficar fácil de vocês entenderem, é toda aquela que dá manutenção ao corpo orgânico de vocês, corpo físico. É isso que eu acabei de dizer aqui, um teto para esconder, um trabalho para pagar as contas do mês. Essa é uma caridade emergencial. Ao extremo seria o pão de cada dia que às vezes vai faltar na mesa. E qual que seria a caridade estrutural? Aquela que nos dá estrutura mesmo, como ser espiritual. Eu estou preocupado com essa. Essa outra eles não descuidam dela, mas eles nos amparam quando eles verem que a nossa condição necessita daquela ajuda imediata. Mas o que eles impulsionam em nós é a caridade estrutural. É essa que eles prestam. E que eles nos querem ver estruturados para que a gente possa avançar nas buscas e conquistas e benesses espirituais. Entenderam? Não sei se o meu exemplo serve para a reflexão de vocês durante essa semana, mas é isso que eles nos ensinam, é isso que a gente tem dialogado aqui com vocês. Mas aproveita o rito, já falei demais, né? Saravara, não.